A cura no coração da floresta. Diziam que ela nunca voltaria a sorrir. Vendida como uma empregada silenciosa para uma família da cidade, ela carregava nos olhos o peso de quem já não esperava nada da vida. Aos 23 anos, Marina havia enterrado todos os sonhos que uma jovem pode ter: o amor, a liberdade, a dignidade. Seu corpo ainda respirava, mas algo dentro dela havia morrido no dia em que a mãe a empurrou para dentro daquele carro, sussurrando que era para o seu próprio. Bem, 3 anos se passaram desde então. 3 anos de silêncio, de mãos machucadas, de noites em que o choro vinha seco, sem lágrimas, porque até elas haviam se esgotado. Mas o destino, esse tecelão invisível que embaralha as vidas quando menos esperamos, tinha outros planos. E nas montanhas mais isoladas do interior, onde a névoa dança entre os pinheiros e o tempo parece correr mais devagar, um homem solitário estava prestes a mudar tudo. Antes de começar, deixa o teu like, inscreve-te no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade estás a assistir essa história. Agora respira fundo, porque o que vais ouvir vai tocar o teu coração. A chuva caía fina naquela tarde de outono quando Marina fugiu. Não foi um plano, foi desespero puro. A patroa havia levantado a mão pela 3ª vez naquela semana, e algo dentro dela, algo que teimava em sobreviver, apesar de tudo, gritou que era hora de partir. Ela nem pegou o casaco, apenas correu. Correu pelas ruas molhadas, da pequena cidade até que os prédios ficaram para trás, e só restava a estrada de terra. E depois nem isso. Apenas a trilha estreita que subia pela montanha, engolida pela floresta densa e antiga. Seus pés descalços sangravam. O vestido fino grudava no corpo tremendo de frio. Mas ela continuou subindo, porque voltar significava morrer por dentro mais uma vez. E dessa vez, talvez para sempre. A noite chegou depressa, como chega nas montanhas, trazendo consigo um frio cortante que mordia a pele. Marina tropeçou numa raiz, caiu de joelhos na terra úmida e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou com soluços que rasgavam o peito. Chorou até que a voz ficou rouca. Chorou até não ter mais forças. Foi quando viu a luz, distante, piscando entre as árvores como uma estrela caída. Uma lamparina, uma casa. Ela se arrastou na direção daquela promessa de calor. As pernas mal respondiam. Os dedos estavam roxos, os lábios rachados, quando finalmente alcançou a pequena clareira onde a cabana de madeira se erguia, sólida e acolhedora. Seus joelhos cederam novamente. Ela bateu na porta com o pouco que restava de força. 1 vez, 2. Na terceira, a porta se abriu, e ali estava ele, alto, ombros largos moldados pelo trabalho pesado, cabelos escuros caindo sobre a testa, olhos cor de âmbar que brilhavam à luz fraca da lamparina. Ele não disse nada. Apenas olhou para aquela mulher destroçada no seu alpendre. E em seu rosto, Marina viu algo que não via. Há tanto tempo que quase não reconheceu: compaixão. Ele se abaixou, passou os braços por baixo dela e a ergueu como se não pesasse nada. Marina sentiu o calor do corpo dele atravessar o tecido fino, sentiu o cheiro de madeira e terra e suor honesto, e então, finalmente se entregou. A escuridão a puxou para baixo como um rio manso, e ela afundou sem resistir. Quando acordou, estava numa cama. Uma cama de verdade, com lençóis limpos e um cobertor pesado que cheirava a sol e a lavanda. O fogo crepitava numa lareira de pedra. A luz do amanhecer entrava tímida pela janela pequena, revelando uma casa simples, mas cuidada, com móveis de madeira feitos à mão, panelas de ferro penduradas na parede, ervas secas amarradas em feixes no teto. Marina tentou sentar, mas o corpo protestou. Cada músculo doía, cada osso reclamava. Ela olhou para as próprias mãos enfaixadas com tiras de pano limpo. Viu que alguém havia lavado a lama dos seus braços, que havia um vestido, seco e grande demais, dobrado numa cadeira ao lado. Não vai conseguir andar hoje. A voz veio da porta.
grave, calma, como o som de pedras rolando num riacho. Marina virou a cabeça e o viu encostado no batente, os braços cruzados. À luz do dia, ele parecia ainda maior, mas havia uma gentileza nos olhos que desarmava qualquer medo. Quem és tu? Marina sussurrou, a voz arranhada. Gabriel, e esta é a minha casa. Estavas quase morta quando chegaste aqui ontem à noite. Ela baixou os olhos, a vergonha queimando as bochechas. Desculpa, eu já vou embora. Para onde? A pergunta ficou pendurada no ar. Marina não tinha resposta. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Não tinha nada. Gabriel suspirou, empurrou-se da porta e caminhou até a lareira. Pegou uma caneca de barro, encheu-a de um líquido fumegante que cheirava a ervas e mel. Bebe e descansa. Quando estiveres melhor, conversamos. Ele colocou a caneca na mesinha, ao lado da cama e saiu, fechando a porta com cuidado. Marina ficou sozinha, segurando aquele calor entre as mãos, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Mas dessa vez, eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem havia encontrado, ainda que por acaso, um pequeno porto no meio da tempestade. Os dias que se seguiram foram estranhos e silenciosos. Gabriel saía cedo, com o machado no ombro, e voltava ao entardecer com lenha fresca, e às vezes um coelho ou peixe para o jantar. Marina, ainda fraca, ficava na cabana, observando pelos vidros embaçados o mundo lá fora. A floresta parecia infinita, um mar verde que ondulava ao vento. Às vezes, ela ouvia o som do machado ecoando entre as árvores, ritmado e constante, e aquele som tinha algo de reconfortante, como uma batida de coração. Ele não fazia perguntas, não exigia explicações, apenas deixava a comida pronta, trocava as ataduras das mãos dela com cuidado, alimentava o fogo. Mas Marina sentia o peso dos olhares dele, breves e cuidadosos, como se estivesse avaliando não apenas as feridas do corpo, mas as da alma. Na quinta noite, Marina finalmente conseguiu ficar de pé. As pernas tremiam, mas seguravam. Ela caminhou devagar até a janela e ficou ali, observando a lua cheia derramar prata sobre as copas das árvores. Foi quando Gabriel entrou, trazendo mais lenha. Já consegues andar? Ele disse, e havia algo parecido com aprovação na voz. Sim, obrigada, por tudo. Eu não sei como te pagar. Gabriel largou a lenha, limpou as mãos nas calças e a estudou por um momento longo. Não quero pagamento, mas se quiseres ficar até recuperares as forças completamente, podes ajudar com as tarefas da casa. Não sou bom com cozinha e a casa está precisando de mãos que entendam de ordem. Marina piscou surpresa. Posso ficar? Se quiseres. A resposta veio simples, direta, mas carregada de algo que Marina não conseguia nomear. Confiança, talvez, ou esperança. Ela assentiu, sentindo o peito apertar de gratidão. Fico. E assim começou uma rotina improvável. Marina acordava com o canto dos pássaros, acendia o fogo, preparava o café, enquanto Gabriel saía para o trabalho na madeireira que ficava montanha abaixo. Ela limpava a casa, lavava roupas no riacho próximo, colhia ervas e legumes da pequena horta nos fundos. E à noite, quando ele voltava, jantavam juntos num silêncio que aos poucos deixava de ser desconfortável para se tornar algo parecido com paz. Mas havia uma distância entre eles, uma linha invisível que nenhum dos dois ousava cruzar. Marina dormia no quarto pequeno, Gabriel na sala, numa esteira ao lado do fogo. Eles se moviam pela casa como dançarinos cuidadosos, sempre atentos para não tocar, não invadir, não quebrar aquele equilíbrio frágil. Foi numa tarde de chuva forte que essa distância começou a se desfazer. Marina estava costurando uma camisa rasgada de Gabriel quando ele entrou mais cedo, encharcado e tremendo. Ela largou a costura e correu até ele. O que aconteceu? A árvore caiu torto. Quase me pegou. A voz dele saiu tensa, abalada. Marina viu então a marca no ombro dele, o sangue escurecendo a camisa molhada.
Sem pensar, ela puxou a camisa para cima, expondo o ferimento. Um corte profundo que precisava ser limpo e enfaixado. "Senta!" ela ordenou, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Gabriel obedeceu. Marina buscou água quente, panos limpos, o pote de ervas medicinais que ele guardava, numa prateleira. Com mãos firmes, mas gentis, ela limpou o sangue, aplicou o unguento, enfaixou o ombro. E durante todo aquele tempo, Gabriel não tirou os olhos dela. Marina sentia o peso daquele olhar, quente como brasa, e algo dentro dela, algo que estava adormecido há tanto tempo, começou a despertar. Quando terminou, seus dedos ficaram pousados por um segundo a mais sobre a pele dele. Gabriel cobriu a mão dela com a sua, grande e calejada, e eles ficaram assim, congelados. Naquele instante, enquanto a chuva tamborilava no telhado e o fogo estalava na lareira. "Marina!" ele disse, a voz rouca. "Por que fugiste?" Ela fechou os olhos. A pergunta que vinha evitando desde que chegou. "Por que me venderam? Minha família me vendeu para uma casa onde eu não passava de um objeto. 3 anos limpando, cozinhando, apanhando quando algo saía errado. 3 anos sem nome, sem voz, sem vida. Até que um dia eu não aguentei mais." A mão de Gabriel apertou a dela. "E agora?" Marina abriu os olhos e encontrou os dele dourados e intensos. "Agora não sei. Não sei quem sou sem aquela dor. Não sei se ainda tenho direito de querer algo para mim." Gabriel se inclinou para a frente, tão perto que ela podia sentir o hálito quente dele roçar seu rosto. "Tens todo o direito, e se quiseres, podes começar aqui, comigo." O coração de Marina bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Havia anos que ninguém a olhava assim, como se ela fosse alguém que importava, como se ela fosse digna de ser vista, de ser desejada, de ser amada. "Por que eu?" ela sussurrou. "Tu não me conheces." Gabriel levantou a mão livre e, com uma delicadeza que contrastava com o tamanho dos dedos calejados, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. "Conheço o suficiente. Conheço alguém que sobreviveu. Alguém que é forte mesmo quando pensa que está quebrada. Alguém que trouxe luz para esta casa vazia." Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor, eram de algo perigoso, algo que ela tinha medo de nomear: esperança. Ela se inclinou para frente e apoiou a testa na dele, e eles ficaram assim, respirando juntos, enquanto lá fora a tempestade lavava o mundo e preparava o terreno para algo novo nascer. Naquela noite, Gabriel não dormiu na sala. Marina não pediu e ele não ofereceu. Simplesmente aconteceu, como as coisas verdadeiras acontecem, sem palavras, sem promessas vazias. Ele se deitou ao lado dela, na cama estreita, puxou-a para perto, e Marina sentiu pela primeira vez em anos que estava em casa, não na cabana, mas nos braços dele, no calor sólido daquele corpo que cheirava a floresta e trabalho, no ritmo constante da respiração dele, que aos poucos foi sincronizando com a dela. Eles não fizeram amor naquela noite, apenas se seguraram, como náufragos que encontraram um ao outro no meio do oceano. E quando o sono finalmente veio, veio manso e profundo, sem pesadelos, sem medo. Os dias que se seguiram foram diferentes. Havia toques agora, mãos que se encontravam ao passar a xícara, olhares que demoravam, sorrisos pequenos, mas verdadeiros. Marina florescia como uma planta que finalmente encontra sol. As bochechas ganharam cor, os olhos recuperaram o brilho, os movimentos se tornaram mais leves. E Gabriel, aquele homem de poucas palavras, começou a falar. Contou sobre a infância na montanha, sobre os pais que já haviam partido, sobre a escolha de viver ali isolado, porque o mundo lá embaixo era barulhento e cruel demais para seu jeito simples de ser. "Nunca te sentiste sozinho?" Marina perguntou uma manhã enquanto preparavam o café juntos. Gabriel olhou pela janela para a floresta sem fim. "Sentia, até tu chegares.
A confissão veio simples, mas carregava um peso que fez o coração de Marina apertar. Ela se aproximou, passou os braços em volta da cintura dele por trás, apoiou o rosto nas costas largas. Eu também estava sozinha, a vida inteira, mesmo antes de me venderem. Gabriel virou-se, puxou-a para perto e dessa vez o beijo veio. Devagar, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que podia quebrar. Marina sentiu o mundo inteiro se reduzir àquele ponto de contato, aquela boca quente e firme contra a sua, aquelas mãos grandes segurando seu rosto com uma ternura que doía de tão bonita. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Fica comigo", Gabriel disse. E não era um pedido, era uma súplica. Não por pena, não por gratidão. Fica porque queres, porque isto aqui, entre nós, é real. Marina olhou para aquele homem que havia aparecido na sua vida como um milagre improvável. Olhou para a casa que havia se tornado lar. Olhou para as próprias mãos, que não doíam mais, que estavam cicatrizando. "Fico", ela disse. "Eu fico." E selou a promessa com outro beijo, mais profundo, mais urgente. Um beijo que falava de começos, de cura, de duas almas feridas que haviam encontrado uma na outra a possibilidade de renascer. Mas a felicidade, essa visitante inconstante, nunca se instala sem cobrar seu preço. Foi numa manhã de neblina espessa que a paz deles foi estilhaçada. Marina estava estendendo roupas quando ouviu o som de vozes vindas da trilha. Vozes masculinas, rudes, misturadas com latidos de cães. Seu sangue gelou. Ela conhecia aquele som, conhecia o tom, a violência mal disfarçada. Largou as roupas e correu para dentro da casa. "Gabriel!" Ele estava afiando o machado, mas largou tudo ao ver o pânico no rosto dela. "O que foi?" "Eles vieram. Estão me procurando." Gabriel entendeu imediatamente. Pegou a mão dela, puxou-a para perto. "Ninguém vai te levar daqui." A batida na porta veio forte, autoritária. Gabriel abriu, colocando o corpo entre Marina e os visitantes. Eram 3 homens, sujos de estrada, com caras que denunciavam má intenção. Um deles, o mais velho, sorriu mostrando dentes podres. "Bom dia. Amigo, estamos procurando uma moça fugitiva, cabelo castanho, magra, olhos escuros. Ela roubou da patroa e fugiu há 2 semanas. Tem recompensa por informação." "Não vi ninguém assim", Gabriel respondeu, a voz firme. O homem olhou por cima do ombro dele, tentando ver o interior da casa. "Tem certeza? Porque vimos fumaça nesta cabana. E o tipo de gente que mora tão longe costuma esconder coisas." Marina estava paralisada atrás da porta do quarto, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que eles podiam ouvir. Mentiras. Tudo eram mentiras. Ela não havia roubado nada, mas sabia como essas coisas funcionavam. A palavra dela contra a de uma família respeitada na cidade. Ela não tinha chance. "Já disse que não vi ninguém", Gabriel repetiu, e dessa vez havia aço na voz. "Agora saiam da minha propriedade." O homem mais novo deu um passo à frente, a mão indo para a faca na cintura. "Não gostamos desse tom, amigo. Talvez devêssemos dar uma olhada a nós mesmos." Foi quando Gabriel pegou o machado que estava apoiado na parede ao lado da porta. Ele não levantou, não ameaçou. Apenas segurou, e o recado foi claro. "Vão embora. Agora." Os 3 homens se entreolharam. Eram violentos, mas não burros. Gabriel era maior, mais forte, e estava defendendo sua casa. Além disso, um lenhador com machado era uma ameaça que eles não estavam dispostos a testar. "Isto não acabou", o mais velho cuspiu. "Vamos voltar, e quando voltarmos, traremos o delegado." Eles viraram e desceram a trilha, mas as ameaças ecoaram muito depois de sumirem entre as árvores. Gabriel fechou a porta e foi direto até Marina, que havia deslizado pela parede até o chão, tremendo. "Eles vão voltar", ela sussurrou. "Vão me levar, vão me prender ou me devolver para aquele inferno."
Gabriel se ajoelhou na frente dela, segurou seu rosto entre as mãos. Não vão. Eu não deixo. Tu não podes me proteger para sempre. Eles têm a lei do lado deles. Têm dinheiro, poder, e eu não tenho nada. Tens a mim. A declaração veio simples, mas carregada de uma verdade absoluta. Marina viu nos olhos dele a determinação, a fúria contida, o amor feroz. E pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser defendida. O que vamos fazer? Ela perguntou. Gabriel pensou por um momento longo, a mandíbula tensa. Vamos ao vilarejo amanhã. Vou falar com o padre. Vamos nos casar. Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. Casar? Se fores minha esposa, legalmente eles não podem te levar, não sem meu consentimento, e eu nunca daria. O coração dela disparou. Casamento. Uma palavra que ela nunca pensou que ouviria direcionada a ela. Uma palavra que significava segurança, mas também amor. Gabriel, tu mal me conheces. Não precisas fazer isso. Ele se inclinou e beijou a testa dela devagar, como uma bênção. Não é sacrifício, é escolha. Quero-te aqui, Marina, como minha esposa, como minha companheira. Não apenas para te proteger, mas porque quando acordo de manhã e te vejo ali, preparando o café, sorrindo, viva, eu sinto que finalmente tenho algo que vale a pena proteger. As lágrimas escorreram livres. Marina puxou-o para perto e o beijou com toda a gratidão, todo o medo, todo o amor nascente que crescia dentro dela como uma semente teimosa que insiste em brotar mesmo na terra mais árida. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim, eu caso contigo. Eles fizeram amor naquela noite. Não foi gentil, foi desesperado, urgente, como se o mundo fosse acabar ao amanhecer. Gabriel a deitou na cama com uma reverência que contrastava com a fome nos olhos dele. Tirou as roupas dela devagar, beijou cada centímetro de pele exposta. E Marina, pela primeira vez na vida, se entregou completamente. Não havia medo ali, não havia vergonha. Apenas dois corpos feridos encontrando cura um no outro. Duas almas perdidas traçando o mapa do caminho de volta para casa. Quando terminaram, exaustos e entrelaçados, Gabriel puxou-a para o peito e ficou desenhando círculos preguiçosos nas costas dela. Prometes que não vais te arrepender? Marina perguntou, a voz sonolenta. Prometo. E tu? Ela ergueu a cabeça e beijou o peito dele, bem onde o coração batia forte e constante. Nunca. A manhã chegou clara e fria. Eles desceram a montanha juntos, de mãos dadas, em direção ao pequeno vilarejo que ficava no vale. Gabriel conhecia o padre desde criança, um homem velho e sábio que fazia vistas grossas para as formalidades burocráticas quando a situação pedia compaixão. E quando viu o casal na porta da pequena igreja de pedra, entendeu tudo sem precisar de explicações. Quereis casar-vos? Ele perguntou, os olhos gentis pousados em Marina, que tentava esconder o nervosismo. Sim, padre, Gabriel respondeu. Hoje, agora, se possível. O padre suspirou, mas assentiu. Muito bem, vou buscar as testemunhas. A cerimônia foi simples, rápida, mas de uma beleza que Marina nunca esqueceria. Eles ficaram de pé diante do altar, iluminados pela luz filtrada pelos vitrais coloridos, e repetiram os votos. Gabriel segurou as mãos dela, firmes e quentes, e quando chegou a hora de dizer aceito, sua voz ecoou pela igreja vazia, com uma convicção que não deixava margem para dúvidas. Marina, por sua vez, mal conseguiu falar. As lágrimas escorriam livremente, e quando finalmente conseguiu articular o aceito, sentiu como se estivesse nascendo de novo. Como se a menina vendida, humilhada, quebrada, tivesse morrido ali mesmo, e em seu lugar surgisse uma mulher, uma esposa, alguém que importava. O padre os declarou marido e mulher, e Gabriel puxou Marina para um beijo que selou mais do que um contrato. Selou uma promessa, uma escolha, uma vida inteira,
Quando saíram da igreja, o sol estava alto e quente. Gabriel parou no meio da pracinha, puxou Marina para perto e sussurrou no ouvido dela: "Agora és minha, e eu sou teu, e que venham todos os demônios do inferno, porque não vão te arrancar de mim." Marina riu, um som leve e livre que ela não lembrava de ter produzido antes. E ali, naquele vilarejo simples no meio das montanhas, ela finalmente se permitiu acreditar que o impossível havia acontecido, que o amor, esse milagre teimoso, havia encontrado até ela. Os dias que se seguiram foram de uma felicidade assustadora. Gabriel ensinou Marina a cortar lenha, a pescar no riacho, a ler os sinais da floresta. Ela, por sua vez, transformou a cabana num lar de verdade, com cortinas coloridas nas janelas, flores secas penduradas, o cheiro de pão fresco todas as manhãs. Eles riam juntos, trabalhavam juntos. E à noite, quando a floresta mergulhava no silêncio e só restava o crepitar do fogo, amavam-se com uma intensidade que parecia aumentar a cada dia. Mas a paz, como sempre, era frágil. Foi num final de tarde, quando Marina voltava do riacho com roupas molhadas, que viu os cavalos. 3 deles amarrados em frente à cabana, e as vozes lá dentro, rudes, autoritárias, mescladas com a de Gabriel, tensa e controlada. Ela largou a trouxa e correu. Entrou pela porta como um vendaval e viu os 3 homens de antes, mas dessa vez acompanhados de um quarto, com um uniforme de delegado e uma expressão entediada de quem cumpre ordens sem muito interesse. "Aqui está ela", o homem mais velho disse, apontando. "A fugitiva. Roubou joias e dinheiro da patroa. Há um mandado de prisão." "Mentira!" Marina gritou, a voz saindo mais forte do que esperava. "Eu nunca roubei nada." O delegado suspirou. "Isso é com o juiz, moça. Meu trabalho é só te levar de volta." Gabriel deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e os homens. "Ela não vai a lugar nenhum. É minha esposa, legalmente casada. Temos os papéis." O delegado piscou, surpreso. Olhou para Gabriel, depois para Marina, depois de volta para os 3 homens. "É verdade isso?" Gabriel puxou os documentos do bolso e jogou sobre a mesa. O delegado pegou, examinou, e Marina viu a contrariedade surgir no rosto dele. "Isto complica as coisas", ele murmurou. "Se ela é sua esposa, não muda nada", o homem mais velho gritou. "Ela cometeu um crime, tem que pagar." "Que crime?" Gabriel rosnou, a voz baixa e perigosa. "Onde estão as provas? As testemunhas? O que ela teria roubado?" O homem hesitou e ali Marina viu a verdade nua e crua. Eles não tinham provas. Era tudo encenação. Uma desculpa para arrastar de volta uma escrava que havia ousado fugir. Para fazer exemplo, para mostrar que gente como ela não tinha direito de escolher. O delegado também percebeu. Ele olhou para os 3 homens com uma expressão de nojo mal disfarçado. "Voltem para a cidade. Se há um caso real, que a patroa registre uma queixa formal com provas. Até lá, a moça fica aqui com o marido. Mas, já falei, saiam, antes que eu os prenda por perturbação da ordem." Os 3 homens saíram bufando, mas derrotados. O delegado se virou para Gabriel e Marina e pela primeira vez havia algo parecido com respeito nos olhos dele. "Vivam quietos por um tempo. E se alguém vier perguntar, vocês nunca viram esses homens. Entenderam?" Gabriel assentiu. "Obrigado." Quando ficaram sozinhos, Marina desabou numa cadeira, as pernas bambas. Gabriel se ajoelhou na frente dela, segurou suas mãos. "Acabou. Eles não vão voltar. Como podes ter certeza? Porque agora tu és minha esposa, e eu não deixo ninguém te machucar. Nunca mais." Marina puxou-o para um abraço apertado, o rosto enterrado no pescoço dele. E ali, naquele abraço, sentiu todas as peças quebradas da sua vida finalmente começarem a se encaixar. Não estava curada completamente. A dor ainda estava lá. As cicatrizes ainda ardiam. Mas pela primeira vez, ela tinha algo que nunca teve antes: esperança.
e alguém disposto a lutar por ela. Os meses passaram e a primavera chegou trazendo vida nova para a floresta. As árvores explodiram em verde, as flores tapetaram o chão, os pássaros encheram o ar com seus cantos. E dentro da cabana, algo igualmente milagroso estava acontecendo. Marina estava grávida. Quando ela contou para Gabriel, ele ficou imóvel por um momento longo, os olhos fixos nela, processando a informação. E então, sem aviso, ele a ergueu no ar e girou, rindo, com uma alegria tão pura que Marina não pôde evitar rir também. Um filho, ele disse maravilhado. Vamos ter um filho. Marina pousou as mãos sobre a barriga ainda lisa, sentindo dentro de si a promessa de vida. Tens certeza de que queres isto? Ela perguntou, a voz trêmula. Uma família comigo? Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encontrar seus olhos. Tenho certeza de tudo quando se trata de ti. Tu és a melhor coisa que já me aconteceu, Marina. E este filho vai nascer, amado, protegido, livre, tudo o que tu não tiveste. As lágrimas escorreram, mas eram lágrimas de felicidade. Marina beijou o marido, longa e profundamente, selando mais uma promessa. Desta vez, uma promessa de futuro. Os meses da gravidez foram tranquilos. Gabriel ficou ainda mais cuidadoso, não deixava que ela fizesse trabalhos pesados, trazia flores silvestres para alegrar a casa, passava as noites conversando com a barriga dela, contando histórias para o bebê que crescia lá dentro. E Marina, pela primeira vez na vida, se sentiu completa, não porque tinha um homem, mas porque tinha um lar, porque tinha propósito. Porque olhava para o futuro e via possibilidades ao invés de apenas mais dor. O inverno voltou, mais suave dessa vez, trazendo consigo uma paz branca e silenciosa. A barriga de Marina já estava grande, redonda, e o bebê chutava forte, como se ansioso para conhecer o mundo. Eles haviam transformado o pequeno quarto em berçário, com um berço de madeira que Gabriel havia construído com as próprias mãos, cada encaixe feito com amor, cada detalhe pensado. Foi numa noite de neve leve, quando os flocos caíam preguiçosos do céu escuro, que as dores começaram. Marina estava costurando a luz da lamparina quando sentiu a primeira contração, forte e inconfundível. Ela largou o tecido e levou a mão à barriga, respirando fundo. Gabriel. Ele estava alimentando o fogo, mas virou-se imediatamente ao ouvir o tom na voz dela. Ora! Marina assentiu, sentindo outra onda de dor percorrer o corpo. Gabriel não entrou em pânico. Ele havia se preparado, lido tudo o que podia, conversado com as mulheres do vilarejo sobre partos. Ele sabia o que fazer. Ajudou Marina até a cama, preparou água quente, panos limpos, colocou mais lenha no fogo para manter o quarto aquecido. As horas que se seguiram foram de uma intensidade que Marina nunca experimentara. A dor vinha em ondas cada vez mais próximas, cada vez mais fortes, rasgando o corpo dela por dentro. Mas Gabriel estava ali, segurando sua mão, enxugando o suor da testa, sussurrando palavras de encorajamento no ouvido dela. Tu consegues. És a mulher mais forte que eu conheço, só mais um pouco. E Marina empurrou, gritou, chorou, sangrou. Empurrou até que não tinha mais forças, até que o mundo se reduziu apenas a aquela dor urgente e necessária. E então, quando ela pensou que não aguentaria mais, ouviu o choro, fraco no início, depois mais forte, indignado, vivo. Gabriel segurou o bebê com mãos trêmulas, limpou-o com cuidado, cortou o cordão umbilical como haviam lhe ensinado, e quando finalmente colocou aquele pequeno ser nos braços de Marina, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Uma menina, ele sussurrou, a voz quebrada de emoção. Temos uma filha. Marina olhou para aquela criaturinha vermelha e enrugada, com olhos escuros enormes, e uma cabeleira preta grudada na cabecinha pequena, e sentiu algo dentro do peito se expandir tão rápido que doeu.
Amor. Amor tão grande que não cabia no corpo. Amor que justificava toda a dor, toda a jornada, todos os anos de sofrimento que haviam levado até aquele momento exato. Olá, pequena, ela sussurrou, beijando a testa minúscula. Eu sou tua mãe. As palavras saíram carregadas de um significado profundo. Mãe. Ela era mãe. Algo que lhe haviam dito que nunca seria. Algo que a vida havia negado durante tanto tempo. E ali estava, impossível e perfeito, aninhado em seus braços. Gabriel se deitou ao lado delas, formando um círculo protetor ao redor de sua família. Ele beijou a cabeça de Marina, depois a da bebê, e sussurrou. Vamos chamá-la Esperança. Marina olhou para ele, os olhos brilhando. Esperança. Ela repetiu, testando o nome na língua. E era perfeito, porque era isso que aquela criança representava. Esperança depois da dor. Luz depois da escuridão. Vida depois de tanto quase morte. Os primeiros dias com a bebê foram exaustivos, mas mágicos. Marina acordava a cada 2 horas para amamentar, o corpo dolorido da recuperação do parto. Mas cada vez que olhava para aquele rostinho perfeito, tudo valia a pena. Gabriel se revezava nos cuidados, embalando a menina quando ela chorava, trocando fraldas de pano com uma dedicação que fazia o coração de Marina apertar de amor. E lá fora, a floresta continuava seu ciclo eterno. O inverno lentamente dava lugar à primavera novamente. A neve derretia. Os primeiros brotos verdes começavam a aparecer. E dentro da cabana, aquela pequena família crescia em amor e força, dia após dia. Foi numa manhã ensolarada de março, quando Esperança já tinha 3 meses e sorria para tudo, que a última visita inesperada chegou. Marina estava amamentando a bebê perto da janela, quando viu a figura subindo a trilha. Uma mulher. Sozinha, magra, com roupas gastas e um jeito hesitante de andar. Marina reconheceu-a imediatamente. Era Rosa, outra empregada, da casa onde ela havia sido escravizada. Elas nunca haviam sido amigas, mas haviam compartilhado a mesma dor silenciosa. Marina abriu a porta antes que a mulher batesse. Rosa parou no alpendre, os olhos arregalados ao ver Marina. Saudável, bonita, segurando um bebê. Marina? Ela sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. Rosa, o que fazes aqui? A mulher começou a chorar. Grandes soluços que sacudiam os ombros magros. Eu fugi, como tu. Não aguentava mais. Mas não sei. Para onde ir não tenho ninguém. E ouvi no vilarejo que tu estavas aqui, que te casaste. Ela caiu de joelhos. Por favor, só uma noite. Só até eu encontrar algum lugar. Por favor. Marina olhou para aquela mulher destroçada e viu a si mesma há 1 ano atrás. Quebrada, desesperada, sem esperança, e soube o que precisava fazer. Entra, ela disse, estendendo a mão livre. Rosa ergueu os olhos, incrédula. A sério? A sério. Vem, vou preparar chá. Quando Gabriel voltou à noite e encontrou Rosa na sala, enrolada num cobertor perto do fogo. Ele apenas olhou para Marina e sorriu. Um sorriso que dizia, eu sabia que farias isso. Um sorriso cheio de orgulho. Rosa ficou com eles durante 1 semana. Marina e Gabriel a alimentaram, deixaram que descansasse, ouviram sua história, e quando ela estava pronta, Gabriel a ajudou a encontrar trabalho numa fazenda no vale, com uma família boa que precisava de ajuda honesta e estava disposta a pagar salário justo. No dia em que Rosa partiu, ela abraçou Marina com força. Obrigada por me mostrar que é possível, que existe vida depois do inferno. Marina segurou o rosto da mulher entre as mãos. Existe sempre. Só precisas acreditar e encontrar alguém que também acredite em ti. Quando Rosa desceu a trilha, acenando uma última vez antes de desaparecer entre as árvores, Marina sentiu algo se completar dentro dela. Um círculo que se fechava. Ela havia sido salva e agora havia salvado. Havia recebido amor e agora o multiplicava. Gabriel apareceu atrás dela, envolveu-a com os braços, apoiou o queixo no topo da cabeça dela.
Esperança dormia no berço dentro da casa, fazendo barulhinhos suaves de bebê. Orgulhoso de ti, ele murmurou. Marina se virou nos braços dele, ergueu o rosto e o beijou. Um beijo longo, profundo, que falava de gratidão, de amor, de todas as coisas que as palavras não conseguem capturar. Obrigada, ela sussurrou, por me salvares, por me amares, por me mostrares que eu valia a pena. Gabriel afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os olhos dourados brilhando à luz da tarde. Sempre valeste. Só precisavas de alguém que enxergasse isso. Eles ficaram ali, abraçados na porta da cabana, observando o sol se pôr sobre as montanhas. A floresta ao redor sussurrava com o vento, os pássaros cantavam suas últimas melodias do dia, e o mundo parecia, por um momento perfeito, estar exatamente como deveria ser. Os anos se passaram, assim, numa sucessão de estações que vinham e iam, cada uma trazendo seus presentes e desafios. Esperança cresceu forte e rápida, com os olhos escuros da mãe e o riso fácil do pai. Ela aprendeu a andar correndo atrás das galinhas no quintal. Aprendeu a falar nomeando as árvores da floresta. Aprendeu a amar observando os pais. Marina floresceu de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Começou a cultivar ervas medicinais e a fazer remédios que vendia no vilarejo. As pessoas subiam a montanha para buscar suas pomadas e tinturas e sempre saíam comentando sobre a mulher gentil, de olhos tristes e sorriso caloroso que vivia na cabana do lenhador. Gabriel continuou seu trabalho na madeira, mas agora com propósito renovado. Ele construiu coisas, cadeiras, mesas, brinquedos para a Esperança. E à noite, quando a menina dormia, ele puxava Marina para perto no calor da lareira e eles conversavam sobre sonhos, sobre o futuro, sobre a fazenda pequena que queriam comprar um dia no vale. Houve momentos difíceis, claro, invernos rigorosos em que a comida era escassa, doenças que assustavam, noites de discussão quando o cansaço falava mais alto que o amor, mas sempre, sempre, eles encontravam o caminho de volta um para o outro. Porque o que os unia era mais forte do que qualquer tempestade. E então, numa primavera, quando Esperança já tinha 4 anos, aconteceu o milagre final. Marina descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, gêmeos. 2. Meninos que nasceram num parto difícil, mas seguro, com Gabriel ao lado dela, segurando sua mão, com Esperança, esperando na sala com a vizinha que havia subido para ajudar. Eles chamaram os meninos de Gabriel Filho e Emanuel, presentes de Deus, como Gabriel dizia, os olhos marejados toda vez que segurava os filhos pequenos nos braços. A cabana ficou pequena com 5 pessoas. Então Gabriel construiu um anexo e depois outro. A casa cresceu como a família crescia, orgânica e cheia de vida. O quintal virou horta, a horta virou pomar, e aos poucos, aquele pedaço de montanha isolado se transformou num verdadeiro lar. Marina estava na cozinha numa tarde dourada de verão, preparando pão enquanto os gêmeos dormiam, e Esperança brincava no quintal quando Gabriel entrou com um envelope na mão. Ele estava sério, e Marina sentiu o estômago apertar. O que é? Ele entregou o envelope. Era da família que havia empregado Marina. Ou melhor, da advogada que representava o espólio, porque a patroa havia morrido. A carta era formal, fria, mas trazia uma informação surpreendente. Na confissão de leito de morte, a mulher havia admitido que Marina nunca roubara nada, que as acusações eram falsas, que havia sido tudo uma tentativa cruel de arrastar de volta uma escrava fugitiva. E agora, como forma de reparação, deixavam para Marina uma pequena quantia em dinheiro. Não era muito, mas era o suficiente para comprar a fazenda que eles sonhavam no vale. Marina leu e releu a carta, as mãos tremendo. Não era a quantia que importava, era o reconhecimento. A prova de que ela nunca havia sido a ladra, a criminosa, a menos que nada que tentaram fazê-la acreditar que era.
Acabou. Gabriel disse suavemente. Tudo acabou de verdade agora. Marina dobrou a carta e a colocou de lado. Caminhou até a janela e observou sua filha lá fora, rindo enquanto perseguia borboletas. Observou a cabana que se tornara lar, a floresta que a acolhera, as montanhas que a protegeram. Não, ela disse, virando-se para o marido. Não acabou. Está apenas começando. Gabriel sorriu, entendendo. Puxou-a para perto e a beijou, devagar, profundamente. E ali, naquela cozinha simples, cheirando a pão fresco, cercados pelo som dos filhos e pela promessa de futuro, eles selaram mais uma vez o pacto que haviam feito no dia em que se encontraram. Um pacto de amor, de cura, de recomeço. Os anos continuaram sua dança. Esperança. Cresceu e se tornou uma moça bonita e forte, que ajudava a mãe com as ervas, e já tinha pretendentes subindo a montanha para pedir a corte. Os gêmeos se tornaram meninos travessos e cheios de energia, que corriam pela floresta como pequenos animais selvagens, e faziam Gabriel rir com suas traquinagens. E Marina e Gabriel envelheceram juntos, os cabelos ganhando fios brancos, as mãos ficando mais calejadas, mas os olhos mantendo aquele brilho que só existe em quem encontrou o que procurava. Eles compraram a fazenda no vale, mas nunca abandonaram a cabana na montanha. Era seu refúgio, seu lugar sagrado, o pedaço de terra onde tudo começou. E para lá voltavam sempre que precisavam se reconectar, se lembrar de onde vieram, de quanto haviam percorrido. Foi numa dessas visitas, muitos anos depois, quando os netos já corriam pelo quintal e Marina tinha cabelos completamente brancos, que Gabriel a puxou para uma caminhada. Eles subiram pela trilha velha, aquela mesma trilha que Marina havia subido naquela noite distante de dor e desespero. Quando chegaram ao ponto mais alto, onde se podia ver toda a floresta estendida como um mar verde até o horizonte, Gabriel parou. Puxou Marina para perto e ficou ali, apenas segurando-a, sentindo o calor do corpo dela contra o dele, ouvindo a respiração sincronizada, o coração batendo no mesmo ritmo. Sabes o que pensei naquela noite? Ele disse, a voz rouca com a idade. Quando abri a porta e te vi, ali destroçada no meu alpendre. Marina olhou para ele, esperando. Pensei, os anjos existem, e um deles acabou de cair na minha porta. Marina riu, um som suave que dançou pelo ar da montanha. Eu não era anjo, era um desastre. Eras um milagre, e continuas sendo, todos os dias. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, observando o sol começar a descer, pintando o céu de laranjas e rosas e dourados. Pensas que alguém acreditaria, se contássemos nossa história, que um lenhador, solitário e uma mulher quebrada poderiam construir tudo isso? Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Não importa se acreditam, nós sabemos. E isso basta. E era verdade. Era mais do que suficiente. Porque ali, naquela montanha, cercados pela floresta que os acolhera, eles haviam provado que o impossível pode acontecer. Que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Que há sempre, sempre esperança. Mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. O sol finalmente se pôs, mergulhando a floresta numa penumbra suave e azulada. Lá embaixo, na cabana, a luz da lamparina já piscava nas janelas e as vozes dos netos ecoavam no ar. Marina e Gabriel desceram de mãos dadas, os passos mais lentos agora, mas ainda firmes, ainda juntos. E a floresta sussurrou ao redor deles, como sempre sussurrou, guardando seus segredos, suas histórias, suas curas. Uma floresta que havia testemunhado o milagre mais simples e mais extraordinário de todos. Duas almas quebradas que encontraram uma na outra o caminho de volta para casa. Não havia final, apenas continuidade, apenas amor multiplicando-se, geração após geração, como sementes lançadas ao vento. E naquela cabana de madeira, naquele pedaço esquecido de montanha, a história de Marina e Gabriel continuaria ecoando para sempre.
não nos livros, não nas lendas, mas nos corações de todos aqueles que ousaram acreditar que há sempre, sempre uma segunda chance, que há sempre cura no coração e floresta, que há sempre amor esperando do outro lado da dor, e que às vezes, apenas às vezes, os finais felizes são reais. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque finalmente encontramos alguém com quem vale a pena atravessar as imperfeições. Marina e Gabriel viveram até a idade avançada, rodeados por filhos, netos e bisnetos. Quando partiram, com diferença de apenas alguns meses um do outro, foram enterrados lado a lado numa clareira que Gabriel havia escolhido anos antes, sob uma árvore antiga que testemunhara toda a jornada deles. E dizem que até hoje, quando a névoa desce sobre a montanha e o vento sopra entre os pinheiros, é possível ouvir um riso suave ecoando pela floresta. O riso de uma mulher que aprendeu a ser livre. E o murmúrio grave de um homem que ensinou que o amor verdadeiro não salva, ele acolhe. E na acolhida, permite que a própria pessoa se salve. A cabana ainda está lá, mantida pelos descendentes, um santuário de madeira e memória. E, às vezes, quando alguém perdido sobe a montanha procurando refúgio, encontra as portas abertas, o fogo aceso e a sensação de que, de alguma forma impossível de explicar, não está sozinho. Porque o amor, quando é verdadeiro, transcende tempo e espaço. Ele fica, ele ecoa, ele cura. Para sempre.